Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu sou o presbítero Moisés e é com uma alegria imensa que eu te convido a abrir o seu coração para este novo amanhecer que o Senhor nos presenteou. Sabe, hoje eu acordei sentindo que muitos de vocês estão com a alma cansada, como se estivessem atravessando um deserto espiritual onde o sol castiga e a água parece não chegar. Mas eu quero te dizer, não se desespere. A Bíblia nos diz, lá no Salmo 42, algo que toca profundamente quem está sofrendo. O salmista clama: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Talvez você tenha buscado saciar sua sede em coisas deste mundo, em amizades, em bens materiais, em distrações, e percebeu que o vazio continua lá. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, eu te convido a buscar a fonte da água viva. Deus não quer apenas te dar uma bênção, Ele quer te dar a presença dEle. Se você se sente como terra seca, prepare-se, porque a chuva da misericórdia de Deus está começando a cair sobre a sua vida agora. Não importa se a noite foi de lágrimas ou se o inimigo te perguntou: onde está o teu Deus? A resposta está no brilho deste sol. O seu Deus está aqui. Ele te sustenta e Ele é a rocha que não se abala. Vamos mergulhar juntos nessa busca profunda pelo rosto do Pai, pois somente nele nossa alma encontra o descanso verdadeiro. Deixa aqui o seu amém se você crê que a sua sede será saciada por Deus neste dia. Nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o gostei para alcançarmos mais vidas com essa oração poderosa. Meus queridos, quando olhamos para as Escrituras, vemos que não estamos sozinhos em nossas angústias. Eu me lembro agora de Ana. Ela era uma mulher de fé, mas carregava um vazio profundo e uma dor que parecia não ter fim. Ela sofria com a esterilidade e ainda tinha que suportar as provocações de quem não entendia sua dor. Assim como o salmista que diz que as lágrimas foram seu alimento dia e noite, Ana chorava diante do altar. Muitas vezes as pessoas ao seu redor vão julgar o seu silêncio ou o seu choro, assim como o sacerdote Eli julgou Ana, achando que ela estava embriagada. Mas ela não estava cheia de vinho, ela estava derramando a sua alma perante o Senhor. E é exatamente isso que eu te convido a fazer agora. Derrame o que está pesado. Não guarde para si essa angústia. Deus ouviu o sussurro de Ana e mudou a sua história, transformando o seu pranto em um cântico de vitória com o nascimento de Samuel. Se a sua alma está abatida, lembre-se: o Deus que ouviu Ana no templo é o mesmo Deus que está ouvindo o seu coração agora, no seu quarto, no seu carro ou no seu trabalho. Ele não despreza um coração quebrantado. A sua esterilidade, seja ela emocional, financeira ou espiritual, está com os dias contados, porque o dono da vida entrou no recinto. O Salmo 42 nos mostra uma faceta dura da caminhada, a perseguição daqueles que tentam minar a nossa fé. O salmista diz que os seus ossos se esmagam quando os adversários zombam, perguntando a todo momento: onde está o teu Deus? Talvez você esteja ouvindo essa mesma voz hoje, a voz do desânimo, a voz de alguém que te humilha, ou até a voz da sua própria mente dizendo que Deus te esqueceu. Mas olhe para a origem deste salmo. Ele foi escrito pelos filhos de Coré. Para quem não se lembra, Coré foi aquele que se rebelou no deserto e a terra o tragou. Mas a linhagem dele não parou ali. Deus, em sua infinita misericórdia, resgatou os descendentes de Coré e os transformou em levitas, em adoradores do templo. Eles sabiam o que era carregar um peso do passado e ser questionado pelos outros. Eles entenderam que mesmo quando o abismo chama outro abismo e as ondas das provações passam por cima da nossa cabeça, Deus continua sendo a nossa rocha. Se o inimigo está te afrontando hoje, é porque ele sabe que o seu clamor está incomodando o inferno. Não dê ouvidos à mentira da derrota.
Quando te perguntarem onde está o seu Deus, responda com a sua confiança. Ele está no controle. Ele está comigo no fogo e Ele está preparando uma mesa na presença dos meus inimigos. A sua história não é definida pelo que dizem de você, mas pelo que Deus prometeu a seu respeito. Muitas vezes, a nossa alma se abate porque nos sentimos esquecidos, não é verdade? Eu fico imaginando o coração de José, filho de Jacó, jogado em um poço pelos próprios irmãos, vendido como escravo e depois lançado injustamente em uma prisão egípcia. Imagine a sede de José, não apenas por água, mas por justiça e pelo abraço de seu pai. Naquela cela escura, o inimigo certamente soprava em seus ouvidos: onde está o Deus da sua promessa agora? Mas a Bíblia diz algo maravilhoso. O Senhor, porém, estava com José. Essa é a chave para você hoje. Você pode estar no seu Egito, pode estar enfrentando a calúnia ou o abandono, mas o Senhor está com você. José não permitiu que o cárcere se tornasse o túmulo dos seus sonhos. Ele sabia que, assim como o salmista declara, Deus concede a sua misericórdia de dia e o seu cântico de noite. Se você sente que está em um momento de isolamento, entenda que Deus está te forjando. O poço e a prisão foram apenas paradas estratégicas no caminho para o trono. A sede que você sente hoje por mudança é o combustível que Deus vai usar para te levantar como autoridade na sua família e nos seus negócios. Não perca a esperança. O Deus que cuidou de José no silêncio da prisão é o mesmo que está orquestrando a sua reviravolta agora mesmo. Meus amados, existe um momento na nossa caminhada em que olhamos ao redor e tudo o que vemos são ruínas. O profeta Jeremias passou por isso. Ele viu a cidade que amava ser destruída, viu o povo sofrer e sua alma se abateu profundamente. Ele é conhecido como o profeta chorão, mas eu prefiro chamá-lo de o profeta da esperança resiliente. No meio dos escombros, ele escreveu algo que deve ser o nosso lema hoje: trarei à memória o que me pode dar esperança. O salmista no Salmo 42 faz a mesma coisa. Ele pergunta para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? E logo em seguida ele traz a solução: espera em Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, a sua mente vai tentar te lembrar dos problemas, das dívidas e das decepções assim que você acorda. Mas você precisa ser como Jeremias e dar uma ordem aos seus pensamentos. Diga para você mesmo: as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Se ontem foi difícil, hoje é uma nova oportunidade. O sol que nasceu hoje é o sinal de que Deus ainda não desistiu de você. Ele está te dando um lençol limpo para escrever uma nova história. Não fique preso ao luto do que passou. O Deus que Jeremias servia no meio da destruição é o mesmo que está reconstruindo as áreas da sua vida que foram devastadas. A tristeza pode ter durado uma noite, mas o renovo de Deus chegou com este amanhecer. Às vezes a nossa alma não está apenas sedenta, ela está exausta. E eu quero falar com você que se sente como o profeta Elias. Ele foi um homem de fogo, viu milagres extraordinários, mas chegou um momento em que a pressão e a ameaça o fizeram fugir para o deserto. Ele se deitou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Ele disse: basta, Senhor. Você já sentiu vontade de desistir de tudo? O salmista também sentiu esse peso quando disse: um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Parece que as ondas de problemas vêm uma atrás da outra sem dar tempo de respirar. Mas veja como Deus tratou Elias. Ele não o repreendeu, ele o alimentou. Ele enviou um anjo com pão e água e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será longo. Deus sabe que você é humano. Ele conhece os seus limites. Se hoje você se sente sem forças até para orar, saiba que o Senhor está enviando refrigério para o seu espírito agora. Ele não vem no terremoto ou no fogo estrondoso.
Ele vem como um sussurro suave ao seu coração, dizendo: eu ainda tenho planos para você. Esse deserto não é o seu fim, é o lugar da sua manutenção. Descanse na rocha que é Cristo. O fardo dele é leve e o jugo é suave. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Entregue essa carga para aquele que sustenta o universo. Meu querido irmão e minha querida irmã, às vezes a nossa alma não se abate por causa das lutas externas, mas por causa das nossas próprias falhas. Talvez você esteja sentindo aquela sede que o salmista descreve porque se afastou da fonte ou porque cometeu erros que pesam no seu coração. Eu me lembro de Pedro, o homem de fé impetuosa que, num momento de medo, negou o Mestre 3 vezes. Imagine o grito da alma de Pedro naquela madrugada: onde está o meu Deus? Onde está a minha fidelidade? A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. A alma dele estava em pedaços, assim como a de muitos que me ouvem agora e carregam a culpa de decisões erradas. Mas o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Jesus não ressuscitou apenas para vencer a morte, mas para buscar Pedro e perguntar: tu me amas? Ele não buscou Pedro para condenar, mas para restaurar. Se você sente que falhou, que não é digno, ou que sua sede é fruto de um deserto que você mesmo criou, ouça isso. O perdão de Deus é um oceano sem margens. Assim como o salmista diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Pedro voltou a louvar e se tornou a coluna da igreja. O seu erro não é o seu ponto final, é apenas o cenário para um dos maiores milagres de restauração que a sua família já viu. Levante a cabeça, pois o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e te chama para caminhar sobre as águas novamente. Para entendermos a profundidade da nossa busca por Deus, precisamos olhar para o Calvário. Ali estava Jesus, o Filho de Deus, o próprio Criador das fontes das águas, sofrendo a maior agonia que um ser humano poderia suportar. No auge da dor, pregado naquela cruz, ele clamou: tenho sede. Mas não era apenas uma sede física por água, era a sede de quem estava carregando o peso de todos os nossos pecados, sentindo por um momento o silêncio do Pai, para que nós nunca tivéssemos que suportar esse silêncio eternamente. Jesus viveu o Salmo 42 na pele. Ele sentiu a alma angustiada até a morte no Getsêmani e na cruz sentiu o que é estar em um deserto espiritual absoluto. Quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava abrindo o caminho para que hoje eu e você pudéssemos dizer: o Senhor está comigo. A sede de Jesus na cruz foi o preço pago para que hoje a nossa alma pudesse beber da fonte da vida gratuitamente. Se você sente que o seu deserto está insuportável, olhe para a cruz. Jesus venceu a morte, venceu o abandono e ressuscitou em glória. Se ele venceu, você também vencerá. A tumba vazia é a prova de que a sua sede tem fim e que a vitória é garantida. Ele trocou a sua sede pela nossa saciedade, a sua dor pela nossa cura. Não há abismo profundo o suficiente que a graça de Cristo não possa alcançar. A oração não é apenas sobre nós, mas sobre o corpo de Cristo. Quando o salmista diz que um abismo chama outro abismo, eu também entendo que a nossa fé deve chamar a fé daqueles que estão ao nosso lado. Muitas vezes estamos tão focados na nossa própria sede que esquecemos que há irmãos morrendo no deserto bem perto de nós. Por isso, neste momento, eu, presbítero Moisés, quero levantar um clamor por você que está orando por outra pessoa. Talvez você esteja com a alma abatida não por você, mas por um filho nas drogas, por um pai doente ou por um amigo desempregado. Quero te dizer, a sua intercessão tem poder. Lembra-se de como os amigos do paralítico rasgaram o telhado para colocá-lo diante de Jesus. É isso que estamos fazendo hoje. Estamos rasgando o céu da dúvida para colocar as causas impossíveis diante do trono da graça. Deus ouve o clamor de quem se coloca na brecha.
Se a sua família parece um deserto seco, comece a profetizar que rios de água viva correrão por ela. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para aquele que prometeu estar conosco todos os dias. A sua oração é a chave que abre a cela de quem está cativo. Vamos nos unir em um só espírito, pois onde 2 ou 3 concordarem na terra sobre qualquer coisa, o Pai que está nos céus o fará. A vitória não é apenas sua, é de todos aqueles que você carrega em oração. Coloque nos comentários o nome de alguém que você ama e vamos interceder uns pelos outros. Meus queridos, chegamos ao final desta oração, mas este é apenas o começo de um dia sobrenatural na sua vida. O salmista termina o seu clamor com uma afirmação de certeza. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele não terminou a oração com a resposta nas mãos, ele terminou com a certeza no coração. E é assim que eu quero que você saia deste momento agora. A sede que te trouxe até aqui foi saciada pela presença do Espírito Santo. O deserto que parecia infinito agora floresce, pois você reconheceu que a sua rocha é o Senhor. Eu, presbítero Moises, profetizo sobre a sua vida, que onde havia escassez, haja abundância, onde havia tristeza, haja o óleo da alegria, e onde o inimigo tentou colocar um ponto final, Deus coloque uma vírgula para escrever o seu testemunho mais lindo. Vá para as suas atividades hoje com a cabeça erguida. Você não é um derrotado tentando vencer, você é um vitorioso que está apenas atravessando uma fase. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Lembre-se, o seu Deus está vivo, Ele está perto e Ele nunca, jamais te abandonará. Beber da água viva é uma decisão diária. Busque-o em cada suspiro e Ele renovará as suas forças como as da águia. Para selar esta bênção, digite com toda a sua confiança: Amém, o meu milagre chegou. E compartilhe este vídeo com 7 pessoas que precisam de um renovo hoje. Que Deus possa continuar te abençoando e guardando em nome do Senhor Jesus. Amém.